Olá, Deus abençoe a sua vida. Pare de sofrer e tome uma decisão de mudar o seu caminho. Toda mudança traz para você uma novidade de vida. Você vai conhecer essa história agora de uma pessoa que ela estava sofrendo com traumas, com depressão, com vazio na alma, uma dor que parecia não ter mais fim. Mas essa dor acabou a partir do momento que a pessoa tomou uma decisão. Acompanhe a história dela e vamos mostrar para você, através desse programa, que sim, existe solução para a sua vida. Quando eu chegava no carnaval, meu lema era que ninguém era de ninguém. Curtir, beber, ficar a noite toda, só ir embora no final. Valia tudo para ficar com várias pessoas naquela noite. Eu tinha que estar alcoolizada. Porque eu era uma pessoa muito tímida, sóbria. Então eu precisava da bebida para poder me soltar. Eu já fui pro carnaval namorando, né? E durante a festa, à noite, durante as bebidas, acontecia traição. Eu ia pro carnaval já com a intenção de ficar com várias pessoas, né? Pra mim, se a pessoa fosse feia, aos meus olhos, eu não ficava. Aí no outro dia, a pessoa com quem eu tava acabava sabendo e acontecia o término. Quando eu bebia, eu me transformava, eu era outra pessoa sob o efeito da bebida. Aí eu conversava com todo mundo, eu chegava nas pessoas, se eu quisesse ficar com uma pessoa, eu ia, chegava. Assim que eu chegava, já pedi uma dose de uísque. Algumas vezes já cheguei a ser levada para casa, né, bêbada, de não conseguir ficar em pé. Durante o dia, vinha a ressaca da bebida, né, ficava em casa me preparando. Aí quando chegava à noite, eu voltava de novo para a rua. Eu cheguei a organizar bloquinhos, né, esses bloquinhos de rua. Na outra noite eu só ficava sabendo do que eu tinha feito na noite anterior. O trabalho que eu dava era ficar bêbada e querer dançar, curtir. Eu aproveitava o carnaval, às vezes, para vingar do namoro que não deu certo. Eu sozinha, eu não era feliz sozinha. Eu tive vários namoros frustrados, né? Não dava certo com ninguém. Tinha a pessoa com quem eu gostava. O máximo que eu conseguia passar sério ali, namoro sério, com respeito, era uns 3 meses, 4 meses. Sempre acontecia traição, tanto da minha parte como da parte da pessoa. Eu buscava felicidade, me sentir feliz, porque eu não era uma pessoa feliz. Eu tinha vontade de ter uma pessoa, né? De ser respeitada. E o meu sonho era ter uma família. Eu buscava um relacionamento sério, né, durante o ano. Então aí quando chegava o carnaval, eu já jogava tudo pro alto, eu falava, são só 3 dias. No carnaval eu sabia que eu não iria encontrar uma pessoa certa, né, uma pessoa decente. Quando eu tirava a máscara do carnaval, vinha a tristeza, vinha a solidão, o vazio. Eu me olhava no espelho e tinha vergonha do que eu via, por lembrar das coisas que eu fazia. Eu falava que a bebida me transformava, mas a culpa era minha. Porque eu prometia que eu não ia mais beber e eu acabava bebendo. Durante o carnaval era alegria, era curtição, diversão. Tinha momentos felizes, né? E quando acabava as 3 noites, vinha a realidade do que eu era. Tem a quarta de cinza, realmente era cinza para mim, porque a minha vida era cinza. Quando eu cheguei nas palestras, né, eu cheguei querendo encontrar, né, com esperança de encontrar alguém. Só que com o tempo, através das palestras, eu fui entender que primeiro eu precisava ser feliz comigo mesma, sozinha. Aprendi a me valorizar, né, buscar eu ter o respeito por mim, né, me valorizar como mulher, né, e eu buscava isso nos carnavais, né, ficando com um e com o outro, eu achava que eu estava sendo valorizada, que eu estava sendo querida, né? E foi através das palestras que eu entendi que o respeito começava primeiramente de mim, né? E usando as ferramentas, eu mudei o meu interior, eu mudei o meu pensamento de mim mesma.
eu não precisava da bebida, né, do uísque para ser feliz. Depois de um tempo que eu já estava curada, né, eu já estava bem, já estava feliz comigo mesmo, nem estava procurando, né, uma amiga minha em comum falou que ia me apresentar uma pessoa e me apresentou o Fernando. A pessoa com quem eu namorar vai ser a pessoa com quem eu vou noivar e casar. É isso que você quer? Eu perguntei para ele no primeiro dia que a gente se conheceu. Então ele falou que era isso que ele queria. Cheguei nas palestras através da minha mãe. Ela já participava, né? E através dela eu encontrei jovens da minha idade que também participavam dessa palestra. Ao contrário da Patrícia, eu desde novo já fui blindado, né? Então eu praticamente não conhecia o mundo, porque o que eu encontrei nessa palestra já me preencheu. Nós dois começamos a namorar e foi tudo certo, não pulamos etapas, sempre foi ali um namoro sério, sempre respeitei ela como mulher, sempre respeitei ela como uma pessoa certa. Foi 6 meses de namoro, né, até que eu decidi pedir, eu tive uma oportunidade, né, que os pais dela é de Tocantins, e eles vieram no final do ano pra cá, e aí eu falei assim, é a oportunidade que eu tenho de pedir ela em casamento. E aí foi quando eu cheguei pro pai dela e pra mãe dela e pedi a mão dela em casamento. E depois de 1 ano e meio a gente se casou. O meu casamento é um casamento feliz. A Patrícia é o amor da minha vida. Eu amo muito ela. Ela é uma mulher muito dedicada. Amo ela como mãe, como companheira, como esposa. E é a pessoa que eu quero ter pro resto da minha vida. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma esposa, um filho e nós 3 somos muito felizes. Eu sempre quis uma pessoa que me amasse, que me respeitasse, né, que eu confiasse, que eu pudesse confiar, né? E hoje o Fernando é a melhor pessoa que eu já conheci, é um excelente pai, um excelente marido, eu amo muito. E tudo que você tem que fazer é se voltar para Deus. Por esse motivo, eu quero te convidar para nesse domingo estar conosco nessa reunião de fé. Você sabe que em Israel, o texto sagrado afirma que havia uma afronta, um gigante, um filisteu. E ele vivia oprimindo as pessoas, até que Deus levantou Davi. Aliás, Deus, ele conta com aquele que se coloca à disposição dele. Quando Davi foi contra esse filisteu, em o nome do Senhor dos Exércitos, o gigante caiu. E esse problema, esse mal que está na sua vida também vai cair. Nesse domingo, inclusive, nós vamos clamar para isso. Qual é o problema? Qual é o mal que está na sua vida? Qual é a tristeza? Qual é a angústia? Há quanto tempo que você está distante dos caminhos de Deus? Muitas vezes sofrendo e sem paz. Não deixe para depois. Esse domingo é o dia especial preparado para Deus mudar a sua vida. Vamos então ao intervalo que fala desse domingo e já voltamos. Já reparou como o comodismo prejudica tudo que passa a fazer parte da sua vida? Pouco a pouco, o hábito de não fazer mais o que é necessário vira uma perigosa rotina. E quando menos se espera, o que era tão importante, o comodismo transforma em comum. Espiritualmente, muitos estão exatamente assim. Já não buscam, não oram e não recorrem a Deus como antes. E hoje se sentem fracos e impotentes diante das lutas de cada dia. Mas, se o comodismo destrói, o despertar da fé é o primeiro passo para a transformação. Neste domingo, 15 de fevereiro, dentro da programação dos 7 dias de batalha espiritual, o Domingo do Combate ao Comodismo Espiritual, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão,
Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em todas as igrejas Universal. Encontre o templo mais próximo em universal.org/localizar. Inclusive, nós vamos ter também uma reunião toda especial nesse domingo, às 3 horas da tarde, onde você poderá se conectar a esse QR Code aqui, ó. Esse QR Code irá direcionar você a uma reunião. Essa reunião terá como duração 30 minutos e acontecerá nesse domingo às 3 da tarde, não é isso? Às 3 horas da tarde com o nosso bispo estadual, o bispo Misael Silva. É uma oportunidade para você reunir a sua família em casa, na sala, e ali realizar a bênção. Então será a oração, será a bênção virtual para toda a sua família. Através dessa vídeo, você poderá reuni-los na sala da sua casa e ali, naquela comodidade da sua casa, naquele conforto da casa, melhor dizendo, você reunir sua família e abençoar todos eles. Eu quero mostrar para você agora a história de uma família que foi abençoada através de um propósito que foi feito diante de Deus. Acompanhe. Imagina uma família estável e uma vida confortável. O pai e a mãe presente e aparentemente tínhamos tudo. E em uma madrugada, em questão de segundos, tudo se tornou um pesadelo. Aos 10 anos de idade, eu tinha uma família completa, estabelecida, feliz. Porém, meu pai veio a falecer. Foi feito um atentado contra nós, contra a nossa família. E ele chegando em casa, teve essa abordagem para poder nos assaltar, roubar a casa. E meu pai simplesmente ele pensou na gente, ele pensou na nossa família. E ele correu, ele fugiu, ele não entrou no portão e tiraram a vida dele. Isso me encheu de uma forma tão grande que eu só pensava em matar, em vingar. Então eu fui crescendo ali com aquela raiva, com aquela ira, aquela vontade de matar. Eu não tinha cabeça para outras coisas. Até na escola, quando eu ia para a escola, eu não tinha paciência. As crianças da minha idade vinham falar comigo, eu empurrava, eu me tornei uma pessoa, uma criança agressiva até. Aquilo foi aumentando mais e mais. E essa situação se repetiu com os meus 16 anos, através do falecimento da minha mãe, por câncer no sangue, leucemia. Quando ela faleceu, eu fiquei sem rumo nenhum. Fiquei sem rumo total. E aí eu comecei a me tatuar. Inclusive nas mãos, que é meu ano, jogo que eu tinha visto de jogo. E a ponto de eu também, com licença, de eu me tatuar todo. O peito também, mais pra cá também. E pra finalizar também, fiz uma aqui no pescoço. Tudo buscando o quê? A felicidade. Até que eu conheci minha esposa, com 16 para 17 anos. A gente se envolveu. Eu pensei assim, agora eu vou ser feliz. Mas aquele passado estava dentro de mim, onde a gente teve um filho, mas eu, infelizmente, também não tive sucesso. Porque esse casamento era muito conturbado, muitas brigas, muita discórdia, palavrões, falta de respeito um com o outro. E isso mexeu também muito comigo a ponto do que já haver uma traição da minha parte, buscando ainda a felicidade. E ocasionou muitas brigas, um quase divórcio. Ela me deu uma outra oportunidade e a gente ficou juntos. Porém, eu continuei ainda nas bagunças, na balada, fazendo coisa errada. A minha esposa, ela foi buscar ajuda primeiro.
E ela encontrou ajuda. E ela começou a se cuidar, tanto fisicamente como espiritualmente. E ela começou a buscar por nós. Eu notava algumas diferenças nela. Ela mudando ali, com detalhes, a ponto de quando ela falou: amor, tem a comida fresquinha para você. Você não quer jantar antes? Aí eu falei: nossa, janta? Nossa, nunca fez janta assim para mim? Tem alguma coisa errada aí. Eu fui lá na janta, peguei ali a colherzinha de pau, mexi ali, o feijão, falei: eu não, tá envenenado esse negócio aqui. Porque eu tava uma briga danada com ela. Aí eu lembro que eu saí, né, e fui, mas eu comecei a sair, mas a minha cabeça ficava na minha casa. Porque eu ficava pensando: poxa, ela mudou, ela tá mudando, o que tá acontecendo? Até que nesse dia eu fui e eu não estava bem no ambiente onde eu fui para fora. Eu só lembro que na hora, na minha mente, veio a minha família e eu pensei: o que eu tô fazendo realmente aqui? Aí ali eu voltei, eu cheguei em casa, pedi perdão por tudo e falei: amor, quero ir na igreja com você, na Igreja Universal com você. E ali ela abriu um sorriso e eu com lágrimas nos olhos, porque eu não queria mais aquela vida para mim. E aí a gente começou a ir. Mas eu cheguei na igreja pesado, com os mesmos desejos de vingança, antigo, vícios que eu tinha também de bebida, tinha vício de pornografia. Eu falei tudo isso para Deus, eu me esvaziei, ali eu me lavei mesmo. Falei: chega, eu preciso ser uma nova pessoa. E naquele primeiro dia que eu entrei na Igreja Universal, ali eu já tive uma experiência com Deus. Deus confirmando dentro de mim que tudo aquilo podia ser apagado, tudo aquilo podia ser novo, tudo aquilo podia ser, né, restaurado, deixando tudo que era errado para trás. E nesse dia eu saí diferente já. Com o passar do tempo, a gente foi aprendendo, foi conhecendo, foi obedecendo, dia após dia, reunião após reunião. Eu fui aprendendo como ser uma nova pessoa. E ali eu vi que eu tinha muita coisa errada. Eu tinha feito, tinha guardado. E aquilo só me afastava do principal, de Deus. Que eu queria uma vida nova para mim. Mas como ter uma vida nova e ter o passado junto? Então eu tive que abandonar a pornografia. Tive que abandonar o vício de bebida. As más amizades. Não foi fácil. Até que numa dessas reuniões falava sempre sobre o arrependimento. Então ali eu já me batizei e me arrependi de vez de tudo que eu tinha feito, larguei tudo, deixei tudo pro passado, tudo no lixo. E ali, naquele momento, se cumpriu o que estava escrito. O meu passado inteiro foi jogado no mar do esquecimento. A minha esposa me perdoou de tudo que eu fiz para ela, de mal, de tudo. Eu me perdoei por tudo que eu fui também, que eu fiz, que eu pratiquei, que eu pensei. E o principal, que foi bem difícil, mas graças a Deus eu consegui perdoar os assassinos do meu pai. Nas reuniões, eu ouvia sempre falar o quê? Do Espírito Santo. Aí eu falava: nossa, eu já estou tão alegre e tem Espírito Santo ainda. Nossa, eu preciso ter esse Espírito Santo. Porque para quem cresceu revoltado, triste, chateado, tentou ser feliz no casamento, tentou ser feliz, tive até um filho, mas não era, nada superou, nada cobriu, nada tampou aquele vazio. E nessa busca a Deus, o encontro já me encheu ali de uma forma, mas tem o Espírito Santo ainda. Numa reunião de quarta-feira, eu lembro, à noite, eu busquei tanto a Deus. Eu lembro que só eu fechei os olhos e eu não vi mais nada do meu lado. Eu não ouvi ninguém clamar. Tampou os meus ouvidos de uma forma que só era eu e Deus. E eu só ouvi assim: filho, eu sou contigo. Eis que vou adiante de ti. Eu sou contigo.
e eu comecei a chorar, a dar risada, foi uma alegria, uma explosão de alegria ali, misturada com riso, com choro, e aquilo ali para mim não tem preço. Aquilo ali para mim eu posso, né, ter conquistado as minhas coisas, que Deus foi dando oportunidade, um dia após o outro, nada é da noite pro dia, né? Eu tive conquistas sim, de carro, de imóvel, de passeios, Deus transformou tudo. Mas o principal de tudo foi Ele preencher aquele vazio que eu sempre busquei a vida inteira. E ali Ele preencheu, falei, ai meu Deus, agora eu tenho tudo. Então, se eu tenho o Senhor, o resto é resto. O Senhor já é tudo para mim. O maior tesouro do mundo é a presença de Deus dentro de mim. Hoje, graças a Deus, eu posso falar com 100% de certeza que o Espírito de Deus me deu tudo novo, tudo restaurado. A minha família, meus filhos, casamento. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria. Porém, carro é lata, casa é tijolo, é tudo coisas que a traça corrói. Mas o que tem aqui dentro, jamais, porque é eterno, é o Espírito de Deus. Esse eu não troco por nada. E essa pessoa, pastor Caio, que ela deseja essa transformação na sua vida, ela pode participar em um dos nossos templos, aqui localizado no estado do Paraná, ou de onde você está acompanhando essa transmissão. E você que está aí agora acompanhando e você precisa de uma ajuda, um suporte espiritual, talvez até mesmo desabafar com alguém que não vai te julgar, mas sim que irá te ajudar. Você pode agora mesmo adicionar o nosso SOS espiritual, nosso WhatsApp, e você assim mandar a sua mensagem para que então possamos pegar o seu nome ou o nome de algum familiar que você deseja colocar em oração. O número aparece em tela cheia no seu televisor, é o número 99807 4482, 99807 4482. Você mandando a sua mensagem, nós vamos estar pegando o seu nome, o nome dos seus familiares e estaremos realizando uma oração em seu favor. E tudo que você tem que fazer é usar sua fé. Aqui estão os horários da nossa reunião de domingo, que acontece. Esse programa é um programa que está sendo feito para você que sofre, para você que está afastado, que precisa de ajuda espiritual. Também está aqui o nosso SOS para você que deseja desabafar, pedir ajuda, porque muita gente está desesperado. Muita gente está com o pensamento de tirar a própria vida. Não faça isso. Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para você. E Ele vai mudar a sua vida. Essa pessoa que deseja ajuda, pastor Caio, inclusive também o senhor estará nesse sábado no jejum das causas impossíveis. E nós já estamos nos preparando. Você que tem tido causas impossíveis, você que está cansada de lutar, de perseverar e a sua vida não sai do lugar. Você já tentou de várias maneiras vencer esses problemas. O que você precisa fazer é apelar para o jejum e a oração. E é isso que nós estaremos fazendo amanhã. Amanhã teremos o jejum coletivo ao meio-dia, às 10 horas da manhã e principalmente às 7h30 da manhã. Grave esse horário, 7h30 da manhã, porque é este o horário do seu milagre. Você que crê de alcançar esse milagre em Deus, então esteja conosco na nossa Catedral da Fé. Rua Padre Chagas, 3536. Você pode sim, hoje mesmo, abrir um jejum aí na sua casa, falar para Deus o motivo do seu jejum e no final da reunião, no término da reunião, nós juntos estaremos entregando o nosso jejum e estaremos combatendo
o pior espírito de todos, chamado casta maligna. Espírito esse que está por detrás de toda a situação impossível e que impede a pessoa de alcançar aquilo que ela deseja. E aí? Chegou o momento de você manifestar a sua fé e de estar conosco amanhã às 7h30 da manhã. Preste atenção nesse versículo. Olha o que está escrito aí. Eu vim para que tenham vida. Eu vim para trazer vida. E vida com abundância. Muitas pessoas confundem a vida com abundância quando você tem vários carros na garagem, quando você tem uma casa grande, com vários cômodos, com piscina, quando você tem uma conta bancária recheada. Mas tem pessoas que têm tudo isso. Você tem tudo isso e falta essa abundância na sua vida, porque falta paz, falta alegria, a sua família não é uma família unida. Se você quer essa vida que Deus veio para dar, é uma vida onde você tem as suas necessidades atendidas. É uma vida onde você pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Se você quer essa vida, nesse domingo especial às 9 horas da manhã. Também teremos reuniões às 7, às 3 horas e às 18 horas. Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava. Nós vamos agora unir a nossa fé em oração com o pastor Alexandre Amaro, depois desse intervalo que fala do domingo, e voltaremos orando em seu favor. Prepara o copo com água. Você e a sua família estão convidados. Já reparou como o comodismo prejudica tudo que passa a fazer parte da sua vida? Pouco a pouco, o hábito de não fazer mais o que é necessário vira uma perigosa rotina. E quando menos se espera, o que era tão importante, o comodismo transforma em comum. Espiritualmente, muitos estão exatamente assim. Já não buscam, não oram e não recorrem a Deus como antes. E hoje se sentem fracos e impotentes diante das lutas de cada dia. Mas, se o comodismo destrói, o despertar da fé é o primeiro passo para a transformação. Neste domingo, 15 de fevereiro, dentro da programação dos 7 dias de batalha espiritual, o Domingo do Combate ao Comodismo Espiritual, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Encontre o templo mais próximo em universal.org/localizar. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Grande Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, neste dia oramos pelas pessoas que estão passando por problemas econômicos, problemas financeiros, dívidas, situações adversas, meu Pai. Existem pessoas que estão desempregadas, vivendo momentos difíceis, sabe, meu Pai, prestes a serem despejadas. Então, só o Senhor pode abrir uma porta oportuna, só o Senhor pode fazer sair a causa da justiça, o dinheiro que está preso e essa pessoa precisa receber. Meu Deus, quantos empresários, comerciantes, lojistas não estão conseguindo pagar os seus funcionários. Então, ajude esta pessoa, meu Pai. Dá uma ideia a ela, uma direção para ela crescer, vencer naquilo que ela faz. Abra uma porta, meu Pai, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então abra uma porta econômica para ela conseguir, meu Deus, aquilo que anseia, que deseja. Abençoe, meu Deus, os aposentados, os pensionistas, aqueles, meu Pai, que têm recebido tão pouco e precisam fazer tanto com pouco.
que o dinheiro venha progredir, prosperar, meu Pai, na mão dessa pessoa, que ela tenha uma multiplicação, como aconteceu, meu Pai, quando o Senhor multiplicou pães e peixes. Que a bênção esteja sobre todos, que assim seja. Amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Olha, creia que Deus vai fazer na sua vida algo grande e notório. Portas oportunas vão se abrir. Ele vai te dar uma ideia para você fazer a diferença. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua vida, muita luz, muita paz e até o nosso próximo encontro.